Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Ontem a gente não conseguiu fazer a nossa live, né? O Laureano está com uma gastroenterite muito forte. Então a gente vai passar as notícias aqui do Vasco da Gama, falando aí do planejamento relativo às contratações do Gigante da Colina, algumas negociações próximas de ser finalizadas, outras se perderam aí pelo caminho, estagnou, e novos nomes também surgiram aí. A gente também vai falar sobre a situação aí de venda, saída de jogadores aí. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, vamos começar falando aí sobre esse planejamento do Vasco com relação à situação do mercado da bola. Evidentemente que houve um erro aí no começo do ano. O Vasco da Gama só em 3 contratações, Garré, Nuno e o Lloyd, o Vasco gastou 60 milhões de reais. É muito dinheiro em 3 jogadores. E agora o Vasco está tendo dificuldade para poder contratar. Isto significa que não vai chegar jogador? Vai chegar jogador, mas o Vasco está enxugando a folha para encontrar espaço. Já começou a fazer esse processo há algumas semanas com a saída do Paê, e o Vasco vai vender aí pelo menos 2 atletas aí para ter condições de arcar com os seus compromissos até o final do ano. E a gente tem até uma informação para poder passar para vocês com relação à situação do jogador Luiz Gustavo. O interesse do Al-Shabaab, Al-Ahly, é muito real nesse jogador. Uma proposta aí na casa de 3 milhões de euros. Muito barata essa proposta aí. Eu acho que o Vasco da Gama deveria segurar o Luiz Gustavo, né? Mesmo ele sendo um zagueiro, um jovem talento aí do Vasco da Gama. Não sei se o Vasco vai segurar esse atleta, porque precisa fazer fluxo de caixa. Alguns jogadores aí, como o Piton, também tem proposta e pode deixar o Vasco da Gama aí tão logo a janela venha a se abrir. A gente também tem situações aí de renovações de contrato para poder passar para vocês, porque a situação do Léo Jardim está bem encaminhada aí. Houve um acordo, aquele débito que o Vasco tinha com o empresário do Léo Jardim e com o Léo Jardim foram aí quitados. Portanto, o Vasco da Gama vai fazer aí o anúncio do Léo Jardim. Além disso, meus amigos, a gente vai falar aqui sobre a situação aí envolvendo Felipe Coutinho, tá? Porque ontem, ouvindo pessoas muito próximas aí da família do Felipe Coutinho, cravaram que o Felipe Coutinho vai realmente ficar no Vasco. Felipe Coutinho que quer ficar aqui no Brasil para poder tocar também um projeto aí do instituto dele. Falando sobre a situação aí referente a contratações no Vasco da Gama. O Vasco está com a situação do jogador Brenner muito bem encaminhada. A situação está por detalhes aí. Pode ser o primeiro anúncio do Vasco da Gama. Esse atleta que joga lá na Udinese da Itália e que, inclusive, é um pedido aí do Fernando Diniz. Fernando Diniz intermediando toda essa negociação
junto aí com o Giuliano Bertolucci, tá? Outra informação que a gente passa aí para vocês também é com relação à situação de zagueiro, porque conforme eu antecipei para vocês aí, a verdade prevalecendo, o Vasco fez uma procura aí pelo jogador Samir, né? O Vasco está com alguns zagueiros aí na lista de dispensa, como é a situação do Lucas Oliveira, como é a situação aí também do Maurício Lemos, né? Então o Vasco da Gama aí deve trazer pelo menos mais dois zagueiros aí, ainda mais diante dessa atenuante aí da possibilidade da saída do Luiz Gustavo, perfeito? Bom, mais outra situação. Situação aí do Biel e do Vitor Sá, né? Segundo o informativo de ontem, deu uma estagnada aí nas conversas, porque o Vasco achou os valores muito, muito caros. É aquela situação que eu falei anteriormente. Gastaram muito para poder trazer aí jogadores aí como o Lloyd, né? E agora está nessa situação. E para concluir o nosso vídeo aqui, da parte da manhã, a gente fala da situação do jogador Thiago Mendes. Esse aí também está muito próximo aí de ser anunciado como atleta do Vasco da Gama. Apesar do salário alto, o Vasco entende que vale a pena fazer esse esforço financeiro para poder trazer o Thiago Mendes, perfeito, e acho que se trata aí de um bom jogador, né? Estando com a parte física aí em dia, é um jogador que vai dar muitas alegrias aí ao Vasco da Gama, com toda certeza, porque é um jogador que tem muita experiência aí dos tempos de São Paulo, de Lyon, né? É um cara que pode agregar muito ali junto com o Hugo Moura na volância. Perfeito, pessoal? Desculpa o vídeo feito dessa forma, desse jeito, é que o Laureano realmente está doente aí, mas estamos juntos aí. Que Deus abençoe sua vida, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.